Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Noemi e nessa aula eu vou abordar o assunto função quadrática ou função do segundo grau. Pessoal, função quadrática ou função do segundo grau é um termo bem abrangente, então eu dividi em algumas aulas. Essa é a primeira aula que eu vou falar dos conceitos iniciais, então eu vou partir do básico, lá do zero, do ponto inicial. Então é uma aula muito importante que a gente vai tratar desses conceitos. Então observem aqui. Vamos ver a definição de uma função quadrática. Uma função R de reais em reais chama-se quadrática quando existem números reais A, B e C com A diferente de zero. Gente, isso aqui é importantíssimo. O A nunca pode ser zero. Tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x que pertence ao conjunto dos reais. Pessoal, essa estrutura aqui, olha, f de x da função ax ao quadrado mais bx mais c é a estrutura de uma função quadrática. O a, o b e o c são chamados de coeficientes. O a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo independente. Ele não tem o x. Tá bom? O que é importante, gente, isso aqui, olha, o A, comentei com vocês, né, mas vou reforçar, ele nunca pode ser zero, porque se aqui for zero, ó, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero e some o x ao quadrado. Vamos ver aqui alguns exemplos de função quadrática. Então, primeiro, 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Vamos ver quem é o A, o B e o C, os coeficientes. Então, olha, o A, gente, acompanha o x ao quadrado, o A vale 2. O B acompanha o x, o B vale menos 3. E o C, aqui é o termo independente, que é igual a 5. Vamos para o segundo, ó. Menos x ao quadrado mais 5. O A acompanha o x ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, é menos 1. Tem o 1 aqui escondidinho, então aqui menos 1. O B, olha, nós não temos o x, então o B é 0. E o C, 5 também, que é o termo independente. Então aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta. A próxima, x ao quadrado mais 2x. O A vale quanto? Ó, o A acompanha o x ao quadrado, vale 1. Aqui tem o número 1. O B acompanha o x, não é o B? Então o B vale 2. Nós não temos o C, que é o termo independente. Então, o C aqui é igual a 0. Mais 1. Menos 2x ao quadrado. O A vale menos 2. Olha, nós não temos x, ou seja, o B é 0, e não temos o C. C é 0, então B é igual a 0, C é igual a 0. Mais um aqui, o último. Então, nós temos essa função, menos 3 quintos x ao quadrado menos 4x. O A é do x ao quadrado, né? Então, A é tudo isso aqui, ó. Menos 3 quintos. O B acompanha o x, né? Então, o B é menos 4. E o C, nós não temos, o C é 0. Pessoal, nós vamos agora fazer um exemplo de um gráfico de uma função quadrática. Nós vamos fazer um gráfico bem simples, pelo menos para a gente ter ideia dos conceitos iniciais de um gráfico. Então, observem aqui. O gráfico de uma função quadrática, no formato f de x, que é a função do segundo grau, é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, né? Lembra que eu comentei, o a nunca pode ser zero. É uma curva chamada parábola. Gente, então vamos lá. Vamos entender essa curva aqui, como que é o formato dessa curva, dessa parábola. Então, para isso, nós vamos fazer esse exemplo aqui, nessa função. f de x igual x ao quadrado mais 1. Vamos definir alguns pontos para essa função, gente, a gente descobre o gráfico. Então, vamos lá, eu vou colocar o ponto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando x for menos 2,
Quanto vale f de x, também conhecido como y, tá certo? Então vamos lá. Menos 2 ao quadrado, 4, com mais 1, 5. Agora vamos ver aqui o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 mais 1, 2. Agora para os x igual a 0. 0 ao quadrado é 0. Mais 1, 1. Agora para x igual a 1. 1 ao quadrado é 1. Com mais 1, 2. Para x igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Com mais 1, 5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esses pontos, esses pares ordenados, no gráfico que está aqui ao lado. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o primeiro ponto. Então, aqui eu tenho o par ordenado x menos 2, ó, x menos 2, e y igual a 5. Então, x menos 2, o eixo x, né, das abscissas, esse aqui, tá? Esse é o eixo y, as coordenadas. Então, x é menos 2, y é 5. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. X menos 2 e vamos lá no y. Achamos o primeiro ponto. Agora o outro. X é menos 1, y, ou f de x, igual a 2. Então, x menos 1, olha, o x aqui, menos 1, e o y é 2. Mais um ponto. X é 0, y é 1. Então, cai aqui, ó. X é 0, y é 1. Ó, o ponto aqui. X é 1, y é 2. X aqui é 1, certo? E o y, 2. Então, x é 1 e y, 2. E agora, o último ponto. X é 2, y é 5. Aqui, ó, x é 2, y 5, lá em cima. Esse ponto aqui. Agora, nós vamos ligar esses pontos. Vamos ligar esses pontos aqui, ó. Pessoal, observem a parábola que foi formada com essa função quadrática. Vamos fazer mais um? Pessoal, esse outro exemplo diz o seguinte. F de x é dada pela função menos x ao quadrado mais 2x. Vamos definir alguns pontos para encontrarmos o gráfico para o ordenado. Então, eu vou colocar o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Agora, vamos encontrar o y, que é f de x, y. Então, vamos lá. Para x igual a menos 1, quanto vale f de x? Então, eu vou colocar aqui, ó. X é igual a menos 1. Então, o f de x vai ser menos da fórmula. Observe a fórmula. Quanto vale x? Menos 1, ó. Menos 1 ao quadrado. Mais 2 vezes x. 2 vezes, quanto vale x? Menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Esse negativo aqui, menos 1. 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos 2. Essa conta aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então, para x igual a menos 1, y é menos 3. Vamos para o próximo. E se x for 0? Aí é rapidinho, né? Então, vai ser menos 0 ao quadrado, vai dar 0, né, gente? Mais 2 vezes 0, que vai dar 0. Para x igual a 0, y, 0. E se x for 1? X igual a 1. Olhando a fórmula. Então, menos 1 ao quadrado, vou colocar entre parênteses, tá bom? Mais 2 vezes x, 2 vezes 1. 1 ao quadrado, 1. Esse menos aqui vai ficar menos 1, mais 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 é igual a 1. Então, para x igual a 1, y também é 1. Agora, vamos fazer para x igual a 2? Então, x igual a 2. Vamos ver quanto vale y. Vai ser menos da fórmula,
2 ao quadrado mais 2 vezes x, 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Ao menos aqui, copia o menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 4 menos 4, 0. Ou seja, para x igual a 2, y é 0. Agora vamos para mais um, para x igual a 3. X igual a 3. Vamos descobrir y. Olhando a fórmula, menos da fórmula x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 2 vezes x, mais 2 vezes 3. Fazendo essa conta, 3 ao quadrado, 9, copiei esse menos, menos 9, 2 vezes 3, 6, mais 6. Menos 9 mais 6, menos 3. Então, para x igual a 3, y é menos 3. Bom, agora nós vamos definir esses pontos no gráfico. Então, vamos lá. Nós temos x menos 1 e y menos 3. Eixo x, eixo y. X menos 1, y menos 3. Então, vai ser... Deixa eu fazer com a régua. Achamos o primeiro ponto aqui. x0, y0. Esse é facinho. Aqui. x0, y0. x1, y1. x1, y1. x2, y0. X aqui, ó. 2, y0. E agora o último ponto. x3, y menos 3. Então, x3 aqui e o y menos 3 aqui, ó. Então, vamos usar a régua, né? Achamos esse outro ponto aqui. Então, quais são os pontos? Vamos ligar aqui os pontos, ó. É esses 5 pontos aqui. Tudo bem, pessoal? Aproveitando, deixa eu fazer um comentário sobre o gráfico da função quadrática, tá? Esse é um exemplo bem básico, bem simples, é o nosso primeiro exemplo. Mas observem o seguinte. Quando vocês têm um A negativo, tá? O coeficiente A negativo menor, né? Menor do que 0, então a concavidade é voltada para baixo. Assim, ó, gente, ó, observe aqui ó, o ângulo, ó, tá vendo? Porque o A é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Quando o A for positivo, a concavidade é assim, ó, para cima. Tudo bem? Então, marquem isso. Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos iniciais de função quadrática ou do segundo grau. Então, se vocês gostaram, dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque terão outros vídeos sobre esse assunto. Obrigada, gente. Até a próxima aula.